Quem ganha amanhã é Dortmund ou Fluminense? Irmão, a gente vai ver agora. Tá ansioso pra ver? Eu tô. Vamos ver agora quem é que ganha. Quem tu acha que ganha? A gente vai saber agora. Vamos saber agora. Perfeito? A gente vai olhar o mano a mano Fluminense Borussia Dortmund. O programinha da Copa do Mundo de Mano a mano. Clubes. Fluminense e Borussia Dortmund. Parece uma grande loucura, mas não é uma grande loucura. São os duelos que teremos neste mês aí com essa doideira de Copa do Mundo, essa nova competição que passa a existir esse ano. Então roda a vinheta pra gente colocar frente a frente Roda a aqui. vinheta. Será que teremos um chocolate de um lado ou de outro? Ô, Vitor Sérgio, teremos chocolate de um lado ou de outro? O mano a mano, Vamos ver. ele tem a capacidade de nos surpreender, então eu prefiro esperar o resultado. Tá bom. Fábio ou Kobel? Fábio. Ah, Olha, rapidez, menina. Assim, a temporada passada do Kobel, eu votaria no Kobel. Quer dizer, tenho dúvidas também, porque foi uma temporada muito boa do Fábio. Eu acho que em nenhum cenário eu votaria no Kobel, não. gente. Cara, É que ele foi um dos melhores goleiros da outra Champions, né? Da Champions que ele foi finalista, Que foi finalista. foi muito bem, mas acho que o Fábio também estava num nível ótimo e Já começamos daquele jeito, 1x0 Fluminense, galera. A gente já começou animado. Em nenhum cenário eu votaria no Kobel, disse o Formiga. Ô, Formiga. de lá pra cá. E o Fábio. Kobel geralmente é um goleiro meio instável. E né? nessa temporada voltou a mostrar isso um pouco. Né? É isso, né? No fim das contas, acho que não tem muito como ir diferente aqui em relação a esse voto. Apesar do Kobel ter sido... Aliás, vocês falaram aí da final de regatas da do Flamengo. Champions, que o Litre Dortmund vai à Jorge final. Egeno. Se a gente pegar os últimos times que Ei, foram Thiagão. às finais de Champions, acho que quase todos tinham o melhor goleiro ou o segundo melhor goleiro, sei lá, da competição, né? Nesse ano, os dois que foram os melhores. Antes O a gente Ananá tinha... perdeu e tinha sido melhor. O Kobel tinha ido muito bem. Courtois em 22 também. É. Foi muito. Samuel Xavier ou Ryerson, Cara, Rafiguita? o Railson é uma figura que desperta sentimentos dúbios lá na torcida do Acho que é Borussia. 2 a 0 né? Fluminense, mas ele hein? é muito agressivo, assim, faz mais de um papel também. Samuel Xavier, assim, se for olhar momento, a temporada, eu acho que a do Railson é a melhor. Opa. Eu acho que o Ryerson, eu acho ele mais jogador, acho que no geral. O Samuel Xavier estava muito Esse bem, quer ser jogando Fluminense, muito bem 2 a 0. em muitos momentos ali. Aí se machucou, o Guga jogou uns jogos aí. Então, no modo geral, eu iria de Ryerson. Se tivesse uma vaga só, eu escalaria o Ryerson. Ryerson leva essa. Agora, quem emagreceu mais? O Vess ou o Sully? O Vélez, com certeza. Menino, mas o Sully, tu viu? Ele deu uma emagrecida muito grande pra essa temporada. Monjaram Pô, tá Ozempic? maluco, ele é muito Grande, grande. né? Mas o Vess emagreceu mais. Quem emagreceu mais, Jorge ou Vitor? Jorge. O Jorge. Certeza. acho que Jorge emagreceu 32 quilos. Muita coisa. Eu emagreci... 31. Não, esqueci 13 com 9. Eu emagreci 22. Meu Deus do céu. Thiago Silva ou Sully? Pô, Thiago tá Silva. Pelo brincando. amor de Deus. Pega o Silva a vida Dá inteira nem aqui. pra- Thiago Eles não Silva. deviam ontem era a mesma coisa. E no estado, como diria, no estado, Thiago Silva hoje com 39, eu escalaria ele no lugar do Sul. Que Nesse também não é momento. nenhum menino. Hã? O Sully? O Sully também não é nenhum garoto. Ah, mas acho que é bem mais novo que o Thiago, né? Com certeza. Tem 30 já o Sully? Será? Porque sei. faz tempo mesmo que a gente ouve o Sully, né? Pô. Antes ainda não... Ele tem 29. É. Faz 30 em Você setembro. tá idoso? Freitas Cara, o e... Thiago Silva pode ter 43 anos, 50 anos, 55 anos, ele vai ser melhor que o Sully sempre. O Sully é horroroso. John Morgueta vai em quem? Pois é, o Freitas Freitas que também desperta sentimentos dúbios, né? No torcedor do Fluminense. Acho o Anton, primeiro, mais polivalente, segundo, mais seguro. Então, Aí, aí eu vou dar uma rodagem, né? tá bom. Você vai Anton. com quem? Assim, eu vi coisas boas e coisas não boas do Freitas e a mesma coisa pro Anton, né? O Anton é um jogador que está frequentando seleção alemã, jogou como titular na Nations e tudo. Então, por isso, por uma bagagem um pouco maior, por estar mais rodado, por estar mais nesse meio, eu vou votar no Anton. Mas já vi coisas boas e ruins dos dois. Valeu. Fuentes ou Svensson? Rapaz, E aí, hein? Ryerson, Anton, Svensson. Formiga, vota Quem? aí primeiro que eu vou acompanhar você. Eu vou no Svensson. Hã? Eu vou no Então eu Svensson. vou junto. É, não. Eu vou junto. Aquele tipo de voto fala assim, valeu, né? Todo mundo aqui tá acompanhando pra caramba a carreira do Tá Svensson. bom.
não tem nada que convença do outro lado para Eu mudar o vou voto. fazer não. isso porque se Mas eu acho que a pudesse, se disputa pudesse eu mais não... Se pudesse pular, Se pudesse eu não votaria. ele ainda vai conseguir vencer essa. Não, vou conseguir nada. Nada que eu peço aqui eu consigo. Ai, meu Deus, como eu Nesses tô programas? injustiçado. Não. Nesses programas aqui, no mano a mano, no de solo a 10, no de 0 a 10, não consigo nada. Com essa turma aí não tem jeito. Que bom. É ditadura. Hã? É ditadura. É, ditadura. O Pseudo conseguiu, assim, pulverizar Que barbaridade. Ô, Formiga, Hércules ou Ben Sabeini? Cara, assim, o Ben Sabeini é mais experiente, eu acho Cara, eu vou te falar, o Borussia Dortmund tem uns bonecos que eu também, meu irmão, não tenho tanto conhecimento assim não, hein? E o Hércules é um herói. que já fez mais no Borussia. O Hércules teve um começo muito abaixo Mitologia grega no aí. Fluminense comparado ao que fazia no Fortaleza. Acho que a mudança de treinador foi boa. O Hércules, se você fizer o recorte dos últimos jogos do Fluminense, ele tá ali entre uns dos destaques. Mas aí eu acho que tem que ir no... Se for olhar a temporada, vou de Ben Sabeini. Você vai com quem, ô? É, e só Raíssa? lembrando, Manda- o Hércules estava jogando mal ali em algum momento por coisas completamente razoáveis, né? De troca de clube, troca de cidade, troca de, enfim, de um montão de coisa e começaram a falar um montão de bobagem, de que o garoto estava quebrando a noite, não sei o quê, e não era nada disso, não era nada disso. Ele só não estava jogando bem e depois começou a jogar bem, então... Acho que é um jogador de muito potencial, mas eu vou no Benzenbaini também, porque acho que tem mais Cadê o rodagem Henrican? nesse nível, nessa experiência. Então, se Cara, eu tivesse que botar um... Eu pensei que o Eu Henrican colocaria- fosse titular, né? colocaria. Na verdade é Henrican que chama, Martinelli sabia? ou Inmecha? Mecha. Martinelli já jogou muito bem em vários momentos. O Emecha, acho que é um jogador que também ainda oscila muito de desempenho. Mas acho que eu são acho dois times com muitos jogadores que oscilam mas muito, eu né? acho que o Emecha, acho que tem mais recurso, eu acho. Acho que tem mais, num geral, mais qualidade. Porra, tá Eu vou dando muito botar no Borussia aqui, Emecha. hein? Eu tenho dúvida só com a questão da qualidade, talvez a gente... Mas, Qualidade que eu digo nesse nível de exigência, entendi. né? Acho que ele tá mais experimentado, Eu assim. vou te falar, eu achei que o Martinelli já tinha que ter dado um passinho a mais. Também acho. Ele já viu o momento em que a gente achou a Libertadores dele foi muito boa, né? Foi Ele, muito inclusive, boa. arranca lugar num time, assim. O Diniz é obrigado a sentar ali o Martinelli de alguma forma. E aí eu acho que faltou. Depois ele viveu bons momentos também. Também viveu. Mas aí eu tô com o Vess. Não tem pra onde Mecha. correr. Ganso ou Pascal Gross ou Formiga? Aí é gênio, né, velho? Não tem como. O Ganso voltou a jogar muito aí. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Fluminense precisa Pô, muito quem mais é do Pascal Gross, cara? do Ganso do que o Borussia precisa do Gross, que beleza. Nem são jogadores de mesma característica, né? A gente tá falando aqui de um cara que faz mais papéis no meio campo, um outro que é muito mais articulador e Moleque, eu não achador de conheço passe. ninguém, mano. Que É Ganso. loucura. É Ganso. Eu vou deixar de decidir. Se eu tivesse uma vaga, eu escalaria o Gross, que inclusive tem feito esse trabalho de meio atacante, esse trabalho de ligar o time, de chegar na frente. Então, eu tivesse uma vaga só. Acho que o Ganso tem muito mais habilidade, muito mais qualidade, mas acho que em funcionamento do time agora, acho que o Gross produz mais. A quem conhece realmente os meus não votos, conhece nada os de meus futebol protegidos, europeu, né? sabe que Ganso será a minha escolha. Afinal de contas, ele tem uma coisinha diferente, Tem, dá um né? encantamento, ele tem inteligência, ele tem Alan uma cor Teagróis? diferente. Esse menino Conhece Ganso. A ninguém? galera não Pô, meu entende que a irmão. genialidade pode não Caralho. tornar o cara melhor. Meu irmão, como é que você quer que eu conheça o elenco do Borussia Dortmund se eu não acompanho a Bundesliga e uma porrada de jogador desconhecido? Desconhecido aos olhos internacionais, né? Porque já foi tempo que o Borussia Dortmund apresentava um elenco que você conhecia de cabo a rabo, todo mundo. Só jogador foda. Não é mais o caso, né? A gente pode, entre um gênio e um craque, escolher o craque. Entre um gênio e um jogadoraço, escolher o jogadoraço. Porque às vezes tem o gênio insolente, o gênio preguiçoso. Tô falando que é o caso do Ganso. Tem o gênio que, enfim, resolve ser só um pensador. Entendeu? Mas ele tá muito à frente. Não entendi nada do que Que você falou, isso? mas também... Aquele zagueiro mas com também H vamos saindo? seguir. Vou te dar um Não, exemplo. Rúmeus, Não, vou te vamos dar um seguir, exemplo. vamos seguir. Vou te dar um exemplo. Vamos seguir. Dá um exemplo. O Bielsa, gênio, né? Gente, Gênio. Mas mas eu não quero no meu time. Eu não quero Chegamos no no meu time. ponto. Eu não Você quero talvez no meu prefira time. um técnico. Diz um burocrático aí, um técnico mais. Que é muito bom, mas não é genial. Que é muito bom, mas não é Isso. genial? Caramba. Mas é correto ali, tá tudo. Carlo O Abel, Ancelotti. o Abel não é genial, certo? Abel Ferreira? É. Não é genial. Ele é muito bom. Não. Entre o Abel e o Bielsa. Pro meu time? Isso. Pro time dos outros eu boto o Bielsa. Pro meu eu quero o Abel. A gente acabou de entender, você compreendeu o que eu. Entendeu?
Perfeito, você foi muito bem nessa explicação agora. Nunca as pessoas entenderam tanto esse negócio aí de higiene e tal e coisa. Parabéns, Formiga. Mas no caso você votou no Bielsa, né? Não. O Ganso. Depende. Porque você pra votou quê? no Ganso, nesse caso, Não é votação. você nesse aqui votou no Mas Bielsa. não era votação. Ah, tá. Era uma pergunta do que é um, o que é outro. Tá, Não tô votando, tá. é óbvio que eu não sou imbecil. Sou pra escolher entre o Ganso e o Cristiano Ronaldo, sou um idiota que vai escolher o Ganso, pô. Não, tudo bem. Não, mas que eu tô falando agora aqui, no caso Gross e Ganso, o Você Gross votou era no o Abel, Ganso. o Ganso era o Bielsa, Não, você votou aí no eu- Bielsa. Aí eu vou no Ganso de qualquer forma, tá. neste caso. Tá. Não é na comparação Tá. anterior. Arias ou Brandt? John Arias. Rapaz, Aqui é John Arias. Aqui vence o Fluminense. Vence o Fluminense. Ah, não. eu Não vou me votar irrita. no Arias. Aí, pô, Eu vou votar no não Arias. me aí irrita. Eu vou também botar no acho. Arias, mas Arias. o Brandt, ele é o cara do Não. diferente do Dortmund. Ele é o cara do Mas que diferente. nessa temporada Mas é que, então, é que nessa temporada ele teve um altos e baixos ali, mas o cara do que vocês falam ele é o Brandt. Ele sabe jogar. Pô, mas é um que o Arias também acho, desculpa. eu também acho. É uma É pitada assim, ó, é um assim, ó. tchum. É uma Não, coisa não, mas é dentro do uma coisa contexto ó, dele. É O dentro Ganso do... é aqui, ó. Esse Não, é dentro tempero. do contexto A outra coisa é tu dele. fazer Não, só não, assim, não. ó. Pois é, então é isso. Mas é que hoje o Arias, ele é um jogador europeu jogando no Brasil. Então, É isso. um jogador de futebol De futebol europeu. europeu. Eu sou Arias aqui também. É Arias. É, Arias, Equilibrou, pô. hein? Equilibrou, hein? Arias é pica. É Soteldo ou ADM? Que Soteldo! É, o Soteldo, assim, o Ah, o programa foi gravado dia 11. Dia 11. Soteldo, a Sam- gente está aqui, Soteldo. O Santos fez um grande negócio, cara, assim, conseguir vender 50% dele pela grana que vendeu, um salário alto, um cara que, assim, tinha dado uma estacionada no rendimento ali. O ADM também tem uma parada, ele irrita, às vezes, muito os companheiros, né, com postura, o ADM, informação. Informação. Às vezes, sabe, meio desligadão, desligado, ou muito Acha que tá por cima. altivo e tal. Mas ele é muito talentoso, assim, e ele, a metade final da temporada dele no Borussia é muito boa. Então, não tem, acho que não dá pra comparar. Soteldo ou ADM? Poupa tempo no ADM. Poupa tempo. Vamos ver se o Soteldo vai conseguir entregar. E é uma no contratação 100% do treinador, né? É. O Renato quis muito, perturbou pra trazer Mas e ele tudo. não desenrolou um pouquinho no Grêmio lá? Desenrolou um pouquinho. Desenrolou. Então, mas é que é muito Foi bem pedido durante o do momento do treinador. Grêmio, Daqui a Soteldo. pouco o Renato sai, não sei como é que o Quem Fluminense joga no vai... Soteldo? No Soteldo deve ser o Kevin Serna, né? Ou o Keno. Pode ser o Keno também. Que o Renato não sai Caralho. tão cedo do Fluminense. É? Eu acho. Pode ser. Cano ou Guirassi? Bom duelo. Pô, uma pena Cano joga pro amanhã? Cano, que acho que tá fininho, inclusive. É né? muito Você viu? Guirassi, O Cano tá fininho, forte e tudo, voltou muito bem fisicamente, é goleador. Mas o Guirassi noite, é Alan. artilheiro da Champions, gol pra caramba, então se eu tivesse uma vaga, eu colocaria Guirassi. E já E tinha jogando, feito- e jogando muito bem fora da área também. né? Obrigado, lembrei. E já tinha feito uma 6 temporada meses. no Stuttgart muito boa Terminou Valeu, também, menino. né? Tagalhudos, Seguiu fazendo muito gol no tagalhudos. Borussia, aí vai dar pro canto. Aí, fiquei triste. A verdade é essa. Mas vocês estão corretos no voto. Renato Gaúcho ou Nico Kovac? Bela comparação, cara, assim, a carreira do, proporcionalmente Caraca, falando... a gente devia fazer depois um programa aqui, daria um belo corte. Os duelos mais Aleatórios, né? aleatórios da história do Mano a Mano. Eu quero ver quem vai cada ganhar aqui. Tem cada Mas um. aí, cara, não há dúvida aqui, Ah, né? tá. Desculpa. Acho que o Kovac tem um bom trabalho. Ele tem até uns títulos no Bayern de Munique ali, mas, pô, o trabalho não é bom, tanto que ele sai e depois a máquina vira. Teve aí alguns momentos no Borussia, mas, cara, a carreira do Renato, assim, não vou falar do repertório tático, de não sei o que, tô falando de trabalho. O Renato, proporcionalmente, fez melhores trabalhos Ganso na carreira do que o Eu Kovac. sou Ganso. É Renato, pô. Renate? Então, se você fizer um vai. exercício, se você tirar o Kovac e trouxer pro Brasil e mandar o Renato pra Alemanha, quem tem mais chance de fazer um melhor trabalho? Acho que o Kovac aqui. A Kovac aqui, eu também acho. Dito isso, eu vou votar no Renato Tenho porque... dúvida. Legal. Ah, não. Não, eu acho que o contexto, isso não diminui em nada o Renato. não diminui, Eu acho que o contexto do futebol brasileiro é muito propício pro Renato funcionar. Exato, eu também Sim, acho. perfeito. Eu acho que é isso. Acho que é um pouco E isso. eu acho que o futebol brasileiro não é propício pro Kovac funcionar. Ah, eu acho que ele funcionaria Depende, sim. né? Funcionaria sim. A gente podia achar isso de outros técnicos que vieram aqui exatamente. e fizeram. Aliás, Fizeram. meu Mengão vem Então, pra eu acho, chocar mas o dito isso, eu mundo vou na votar no sexta. Renato, porque o que o Enquanto Renato Guilherme pensa de curtindo futebol o PSG me e agrada botando muito milhão mais no do que o Botafogo e Kovac Fluminense. pensa de futebol. Renato. Inclusive, quando o Kovac chegou no Borussia Dortmund, eu me lembro que eu falei alguma coisa aqui, acho que num pré-jogo, eu falei, cara, o Pô, ficou Kovac vai equilibrado, melhorar mano. o Borussia Dortmund.
Não tem nenhuma dúvida, que o técnico anterior, o nosso bravo Sarrinho, que ele tava bailando em Hollywood, é brincadeira. O cara tava no Bernabéu ganhando 2-0, mandando no jogo, o cara tirou o ponto esquerda, botou um terceiro zagueiro, tomou uma virada de 5. Pô, então assim, era lógico que o Kovac ia melhorar, mas o que entende de futebol, eu prefiro mais o Renato, embora ache que o Renato, se fosse para a Alemanha, não faria um trabalho no nível que o Kovac fez. Bueno, então foi o famoso 7x5. Ficou honesto, né? Contando o treinador. 7x4, se a gente colocar só os times. Esse Mundial é a disputa de times pra ver quem vai perder pro PSG na final. Eu concordo com você. Eu também acho que o Paris Saint-Germain é muito favorito. Mas muita coisa mesmo. Bastante coisa mesmo. Concordo com você. Em campo, tá? Não Pra tá quem, esculacho. Pro Dortmund. Ela tá 7x4, 7 pro o Dortmund. Dortmund, tá. Fábio, Ryerson, Thiago Silva, Anton Svensson, Ben Sebaini, Metia Ganso, Arias, ADM e Guirassi, treinados Valeu, né? pelo Renai. Time legal, hein? Time bom. legal, daria um time interessante. E o que diz o quê? Que vai ser equilibrado. Cara, isso aqui só provou pra mim que eu desconheço totalmente o elenco do Borussia Dortmund. Amanhã torcerei por jogadores que eu não conheço. Fantástico isso. Eles vão ser equilibrados. Inclusive, se você olhar o caminho que eu tava olhando aqui, Do quê? cara, se o Fluminense passar em primeiro, quer ver? Olha só, se o Quer dizer Fluminense... que o Flu é longe? Não, pra galera? deixa eu te falar. Se o Fluminense passar em empolgar. primeiro, ó, se o Fluminense passar em primeiro, considerando que o outro grupo, o grupo E, a Inter vai ganhar o grupo, se o Fluminense passar em primeiro, ele teria, nas oitavas, River Plate ou Monterrey. Dá Legal. pra fluir pra dentro desses dois. Dá, pô. E se ganhar? Dá agora. Dá. Numa dessa, o Fluminense pode pintar numa quarta de final, irmão. Contra quem? E já tá bom, né? E vou O te brasileiro dizer, chegar numa quarta de final já tá coisa linda. eu acho que o Dortmund e o Fluminense, o Dortmund é favorito. Acho que ele entra como favorito. Mas eu acho que é jogo jogado. Numa dessa você ganha do Dortmund ou você passa no saldo de gols. Numa dessa passa em primeiro, River e Monterrey, é jogo trocado. É jogo trocado. Numa dessa, Se joga contra o River, Fluminense voltou Por exemplo, o flu. Palmeiras, que a gente acha talvez o mais copeiro aí, tem um caminho muito escroto. muito difícil. Ele passa no Passando em grupo, ele primeiro ou dá uma segundo, porrada logo nas a oitavas. menos que o Botafogo passe, Que também é bem difícil. que é pelo difícil, grupo. mas os do grupo do Botafogo, que é o cruzamento do Palmeiras, é PSG ou Atlético. É difícil. Se o Botafogo furar isso aí, e eu acho que não dá pra descartar, mas se o Botafogo não furar é isso aí, PSG e Atlético. Aí o Palmeiras é primeiro do outro lado e pega ou PSG ou Atlético. É duro, pô, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer do cruzamento Então o Flu tem Fluminense. chance de ir mais longe. Talvez. Cara, moleque, o elenco do Borussia Dortmund não é tão estrelado quanto eu achei que ia ser, não, mano. É um elenco que você olha assim, eu não sinto medo. Se o Vasco enfrenta o Borussia Dortmund amanhã, eu não temo esse Borussia Dortmund. Não temo. Eu olho e falo assim, vambora, vamos pra dentro dos caras, tá ligado? Pra cima deles, pô. E a posse de bola ia ser do Vasco. Fernando Diniz ia botar esses caras na roda. Cadê o volante Cuba? Volante Cuba, tu tá de brincadeira, cara. O Cuba, que é o Blaskovski, era ponta direita. Ala direita. Volante, tu brincou, pô. Aquele Borussia Dortmund que era, pô, era maneirinho. Era o Weidenfeller, Piszczek, Hummels. Aí tinha aquele outro maluco lá do Hummels. Qual é o nome dele? Zagueiro. Batia pra caramba. Era o Piszczek, Hummels. Aí tinha o Subotic. Aí vinha Schmelzer na lateral esquerda. Sarrin no meio campo, junto com um outro que às vezes era um Henrican, às vezes era o outro maluco. Era Sarrin, Henrican e tinha mais um. Bender. Vinha de Blaskovich, vinha de Marco Reus, vinha de... Tá faltando alguém nessa trinca. Góis Kreutz, tinha o Witzel também, tinha o Götze, tinha o Lewandowski. Tempos atrás tinha o centroavante Lucas Barrios, pra quem pegou essa época. Teve o Aubameyang, tá ligado? Depois foi o Haaland, teve Mkhitaryan nesse meio campo, tá ligado? Kagawa, Shinji Kagawa, depois foi Sancho, Gundogan jogou lá por muito tempo. Pô, o Borussia Dortmund teve vários jogadores muito bons, pô. E você, tipo assim, olhava e falava assim, caralho, fudeu. Hoje em dia tu olha e fala assim, dentro deles. Bellingham veio muito depois, Dembélé foi muito depois. O próprio Hakimi, Torgan Hazard, exatamente. Mas, pô, hoje em dia é um Borussia Dortmund que não espanta não, mano. Não acho que... Honestamente, vocês acham que espanta esse Borussia Dortmund? Pô, é favorito amanhã? É. Mas espanta esse Borussia Dortmund? Fala assim, cara, não dá pra ganhar dos caras. Vocês acham, mano? O problema é o nível do Fluminense? O Fluminense não é tão ruim assim não, cara. Não é tão ruim assim não. O Fluminense não é tão ruim assim não. Mas amanhã vamos ver qual é, né?